prevenção ao suicídio, na conscientização e na prevenção também das ações que colocam em risco a vida. Já falamos ao longo do programa de hoje sobre várias atitudes que podem expor as pessoas, como a dependência química, também sobre os distúrbios alimentares. E vamos falar agora sobre violência. Vivemos num mundo de diversos tipos de violência e isso tem relação com o suicídio. A ocorrência de suicídio e sua tentativa têm aumentado ao longo das décadas. Altas taxas de violência fatal e traumas derivados de agressões são fenômenos vivenciados por toda a sociedade. A autoagressão está inserida nos contextos de violência e torna-se tema de discussões sobre saúde pública. A gente tem que começar a conversa pensando que o suicídio já é uma violência. A pessoa contra si mesma, isso já é considerado um ato de violência? Sim, sem dúvida nenhuma. Muitos estudos vão falar, muitos autores vão dizer que o suicida, ele está fazendo um homicídio a si próprio. Então, ele está, em vez dele fazer uma violência para o outro, ele está fazendo uma violência para si mesmo. E sim, para a pessoa conseguir se matar, ela precisa ter uma grande dose de agressividade. E de violência também, em muitos dos métodos suicidas que a gente conhece. Uma coisa que a gente sabe hoje em dia é que muitas vezes a pessoa acaba arrumando briga, arrumando confusão, para que tenha uma briga e aí então possa de repente alguém possa matá-lo ou alguma coisa dessa forma. A gente sabe também que lares muito violentos podem gerar pessoas e podem deixar cicatrizes que podem levar alguém a cometer suicídio mais para frente. Então a violência, seja ela, às vezes a violência pode ser verbal, violência, e a gente sabe também que abusos cometidos, que pessoas que passaram por abusos, elas também tendem a ter um risco maior de comportamento suicida. A gente viu nas pesquisas abuso sexual, sim, a violência, crianças que apanham, mulheres que apanham de seus maridos, são pessoas que têm uma fragilidade maior e um risco maior a pensar em suicídio. A violência surge tanto na causa do problema, como uma forma de levar a termo a própria vida. A gente vê hoje os índices de suicídio crescendo e também da violência. A gente tem a expectativa ruim de que isso vá piorar ainda nos próximos tempos? Nós temos. A expectativa para 2020 é que hajam por volta de que ocorra um suicídio a cada 20 segundos e uma tentativa a cada 2. Se a gente pegar na história, né, do Brasil, nos últimos 10 anos, na verdade de 98 a 2008, o suicídio cresceu 33%, mais do que a população, mais do que os homicídios e mais do que os acidentes de trânsito. Então isso mostra pra gente que o suicídio está crescendo mais do que a violência urbana. Então, que ações são necessárias para que isso possa não cresça mais, né? A gente sabe também que no Brasil, para cada suicídio completo, existem 7 homicídios. Então, por isso que muitas vezes o suicídio ele não é levado a sério, porque a violência urbana é tão grande que as pessoas não se preocupam com o suicídio. Porém, ele é uma das 3 maiores causas de morte de jovens no nosso país hoje em dia. Por isso, a conscientização de todos nós na promoção da cultura de paz, que é aquela que leva as pessoas a viverem respeitando as diferenças, valorizando as pessoas pelo que elas têm de melhor e não por aquilo que elas precisam melhorar ainda. A senhora falou sobre a morte de jovens e a gente tem visto com frequência e cada vez mais atitudes violentas cometidas por jovens que tiram a vida de colegas de escola, de colegas de trabalho, de pessoas desconhecidas, de familiares, depois tiram a própria vida. O bullying, esse tipo de situação. Por que isso vem crescendo tanto nesses jovens? Isso vem assustado, inclusive, os profissionais também de saúde no Brasil? Sim, a agressividade tem assustado, a violência tem assustado. A gente tem visto que isso tem aumentado. O que acontece é que, assim, são casos mais isolados. Quando a gente vê o caso de alguém que mata várias pessoas numa escola ou num trabalho e depois se mata, é o que a gente chama, até tem um nome disso, que são os amok runners. Que seguem um determinado padrão e muitas vezes usam, às vezes, a mesma arma ou mesma forma que outros já usaram. Às vezes pode até ser falado que é um suicídio por contágio, um suicídio por imitação, que também acontece.
Graças a muitas coisas, esse tipo de suicídio não é tão comum, dele fazer essa violência toda e depois atentar a própria vida. Mas isso tem crescido sim. E como tem crescido o suicídio em crianças? A partir de 8, 9 anos a gente já começa a ver o suicídio em crianças crescendo, porém muito encoberto ainda. Então, os números não mostram, a gente sabe porque conversa com pessoas em hospitais, com médicos que têm conhecimento da causa, só que as pessoas não querem que isso seja divulgado, no sentido de que na causa da morte, exatamente, no atestado de óbito tenha alguma coisa como suicídio de uma criança, ou a tentativa de suicídio de uma criança. E aí a gente percebe o quanto é preciso ainda oferecer, pensando de novo naquela rede de proteção, Sim. às crianças, aos jovens, aos adultos, Sim. aos idosos, essa rede de proteção. Sem dúvida. Família, profissionais de saúde, educação, espiritualidade, tudo isso faz diferença na prevenção ao suicídio. Vai fazer muita diferença. Perguntar sobre o assunto também vai fazer muita diferença. É um dos outros mitos que eu acabei não falando, que também é muito importante, que é quem fala não faz. Muito pelo contrário, quem fala, quem faz dá sinais que vai fazer. E quem já tentou, a possibilidade de tentar é muito grande, então as pessoas precisam ficar muito atentas, principalmente depois, se alguém tentou e foi internado, no primeiro mês depois da alta hospitalar, a possibilidade de suicídio também é muito grande. Isso na maioria das pessoas que ficam internadas por problemas psiquiátricos. Fique então alerta, você amigo telespectador do nosso programa, que reflita mais sobre o assunto. Mais sobre esse conteúdo você encontra no nosso portal boavontade.com, há diversos artigos do jornalista Paiva Neto que falam a respeito desse tema. Você também encontra os destaques do programa Viver é Melhor. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Karen, obrigada pela sua participação. Espaço para suas considerações finais a respeito do tema. Bom, acho que as pessoas elas precisam ficar mais atentas no fenômeno do suicídio, isso está realmente crescendo. Nós acabamos de abrir um centro, um Instituto de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio aqui em São Paulo. Ele vai ter muitas informações sobre o suicídio, as pessoas podem dar uma olhada na nossa página, www.vitalere.com.br. Lá vão ter muitas informações e nós temos também um espaço para atendimentos e cursos, porque o que a gente percebe é que os profissionais também não querem lidar com essa temática, o que fica muito mais complicado se o próprio psicólogo não quiser lidar com isso. Então a gente está oferecendo uma série de cursos para poder instrumentalizar as pessoas a lidarem com o suicídio, porque é uma coisa que está crescendo muito. Hoje em dia é uma banalização muito grande da vida. E muitas vezes, se a gente conseguir, diante de um abismo, construir uma ponte, mesmo que ela seja uma ponte não muito forte, que a gente consiga levar a pessoa até o outro lado, para ela refletir sobre a vida dela, para que ela possa parar para pensar que, de repente, existem outras possibilidades, além do suicídio. Nós estamos fazendo um grande trabalho, todos nós. Então, qualquer um que puder ajudar alguém e conversar alguém sobre esse tema, pode salvar uma vida. E isso é fundamental. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Convite para que volte sempre ao nosso programa. Muito obrigada. Conversamos com a psicóloga e psicoterapeuta Karen Scavacini, mestre em saúde pública na área de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio pelo Instituto Karolinska da Suécia, especialista nesse tema. A gente percebe o quanto realmente é um desafio para todos os segmentos, para os especialistas de saúde, para todos nós que somos leigos dessa área, mas que estamos com a nossa família o tempo todo, com os nossos amigos, que temos as nossas dificuldades para vencer e que podemos sim fazer a nossa parte. Essa é a mensagem do programa de hoje, mas também a prevenção, evitando os comportamentos que colocam em risco a nossa vida e que podem nos levar a perder a vida, a um suicídio de forma quase que inconsequente. Nós vamos continuar sempre falando pela valorização da vida de cada pessoa que merece o nosso respeito, merece o nosso carinho, a nossa atenção. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, amigo telespectador, e trazemos no encerramento desta edição a mensagem do livro Como Vencer o Sofrimento, já que esse foi um tema central na edição de hoje, enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor. O jornalista Paiva Neto nos fala nessa obra sobre como passar por esses sentimentos que muitas vezes nos desafiam. E ele nos fala então na página número 64 a seguinte mensagem: viver revoltado contra a dor não é o melhor remédio. O mais acertado é vivenciar os grandes ensinamentos que ela nos propicia. É uma boa maneira de sobrepujá-la. Se revoltar diante do sofrimento não vai resolver a situação. Aprenda com o sofrimento. Tire a melhor lição que você puder e com certeza a dor vai passar. E se não passar, você vai encontrar caminhos diferentes para passar por essa situação, para encontrar novas alegrias, novas alternativas.
e perceber que a nossa vida é construída assim, todos os dias, uma vitória diferente, uma lição diferente, mas sempre pensando num caminho melhor. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.